Amém, meus irmãos? A graça e a paz. Boa noite a todos. Os irmãos que estão aqui hoje no templo. Você que está em casa nos ouvindo e nos assistindo, sejam todos bem-vindos ao nosso culto da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. É um prazer enorme estar com os irmãos, mais um culto, mais um domingo, para juntos reunirmos e glorificar o nome santo do Senhor. Porque até aqui o Senhor nos ajudou e por isso nós estamos alegres. Antes de eu ler o texto bíblico, eu quero compartilhar com vocês, melhor dizendo, pedir para vocês compartilhar aí o nosso culto com seu amigo, com seu irmão, você que está aí em casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, acompanhe conosco o nosso culto. Sejam todos bem-vindos para a glória do Senhor Jesus. Alguns irmãos não puderam estar presentes aqui hoje no culto, mas vão assistir online. Um abraço a todos aí em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, Salmos, Salmista Davi, capítulo 95, a partir do versículo 1. Hoje é dia do Senhor e que bom que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui, não é? Mesmo tendo dias difíceis, mesmo tendo dias fáceis, dias complexos, complicados, mas o Senhor tem nos dado graça, Ele tem nos ajudado, né? E tem nos posicionado diante do Senhor. Salmos 95 diz assim, meus amados, vamos ler? Você que está em casa também pode abrir a sua Bíblia aí. Salmos 95, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo e celebramos o rochedo da nossa salvação. Versículo 2: Saímos ao seu encontro com ações de graças e vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde e adoremos, e prostemo-nos, e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, o povo seu, o seu povo, o povo seu, pasto e ovelhas de suas mãos. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Bem, queridos, aqui o salmista nos convida a dar ação de graças, a render graças ao nosso Deus, não é? Mas com consciência, sabendo que Ele é soberano, Ele é o Deus do mar, das águas, da terra, e sempre crendo e acreditando que Ele é extraordinário, Ele é poderoso. E o que nos faz estar aqui hoje cultuando é isso, é essa ação de graça. Nosso coração é grato por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas. Convido vocês, irmãos que estão aqui, a ficarem de pé. Vocês que estão em casa também, se puder orar conosco neste momento, fechar os seus olhos. Nós vamos fazer uma oração introdutória, já vamos cantar e glorificar esse Deus que é vivo e reina. Senhor e eterno Pai, Deus, mais uma noite, nos encontramos na Tua presença. Até aqui o Senhor nos ajudou. E por isso nós estamos alegres. Pai, nós já oramos, porque reconhecemos a Sua soberania e o Seu poder excelente. Ó Deus, obrigado por nos proporcionar estarmos na Tua presença. Deus, continua nos conduzindo, Senhor, para onde quer que Tu queres. Porque nós queremos estar diante de Ti, debaixo das Suas asas, sendo cuidado, sendo amado por Ti, Senhor. Ó Deus, nós Te damos ações de graça, rendemos graças a Ti e louvamos a Ti. Receba o nosso cântico, receba os nossos louvores, receba a mensagem bíblica logo mais. Senhor, nós estamos aqui no culto racional, vivo, santo e agradável a Ti. Os nossos corpos estão servindo de sacrifício vivo, Senhor, para engrandecer o Seu santo nome. Ó Deus, aqueles que nos ouvem aqui no templo, aqueles que estão nos ouvindo lá onde quer que esteja, em todo o Brasil, em todo o mundo, Senhor, que a Tua voz, que o Teu Evangelho chegue a cada lar, a cada família, Senhor, que o Teu nome seja glorificado aqui na terra e nos céus. Nós Te agradecemos, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo de Deus. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor porque Ele é digno de glória em nome de Jesus. Vamos adorar porque Ele é bom. Graça e paz, amém, amados? Eu quero só frisar aqui novamente o versículo de número 3, que diz o seguinte: pois o Senhor é grande, é o grande Deus, o magnífico Rei, acima de todos os deuses. Nós estamos reunidos mais uma vez na presença do Senhor para celebrar o seu nome, adorar o seu nome, louvar a Ele, prestar culto. E prestar culto é render homenagem, né, a Ele, né? E dentro desse salmo que foi ministrado aqui, foi apresentado, foi recitado, está explícita aqui a soberania de Deus. O salmista também ele escreve em alguns salmos que vãs são as nações, os pensamentos dos homens, querem diminuir Deus. Nós estamos firmes diante de quase um ano, né? Quase um ano, pouco menos de um ano, com essa crise de pandemia, e Deus continua sendo o mesmo. Nada e ninguém muda a sua condição de soberano. Ele é imutável. Eu queria iniciar com um cântico dentro do contexto desse salmo aqui. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, o santo monte. Alegria de toda a terra. Senhor, e que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o grande Deus. Aleluia. Por isso diante dele nos prostramos para render o nosso louvor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos declarar mais uma vez que o Senhor é quem nos ajuda contra os inimigos. Aleluia. O grande Deus, o grande Rei. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Aleluia. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor,
seja dada a ti, aleluias. Aleluia. Amém, amados? O grande Rei, o grande Deus. Por que as igrejas reformadas não têm o costume de fazer aquele apelo tradicional para que a pessoa venha aceitar a Cristo? Porque nós entendemos que é o Rei quem aceita, irmãos. Nos modelos de governo, né, que a monarquia era o súdito que teria que se humilhar para entrar na presença do Rei, irmãos. Se o rei não autorizasse, ninguém entrava. E se entrasse, morria. E na Bíblia, nas Escrituras, nós vemos esse contexto, né? O grande rei. Eu me lembro de uma frase que eu não lembro o autor, de que foi Jesus quem nos achou, quem nos encontrou. Não fomos nós que encontramos ele. Ele é quem nos encontrou perdido, pecador, morto. Ele é quem nos achou, irmãos, e nos ressuscitou, como escreve o apóstolo Paulo, amém? E por isso nós vamos agradecer a Ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Não vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Vamos lá. Te agradeço, Deus, que no deserto não me afraca essas palmas, irmão. E nem desanimar. E como aquela mãe que forte existe, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor só Ele e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. E o deserto? Eu te agradeço, Deus, que no deserto pode cantar. Não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não existe, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A gente lê no Antigo Testamento que quando a tribo de Levi dirigiu o louvor com as outras tribos participando, se ouvia o louvor, a celebração de longe, irmãos, né? O pessoal fala assim, os crentes barulhentos, né? É louvor, a celebração a ele.
E no livro de Apocalipse, no final, diz que lá nas mansões celestiais, nos céus, grande coral de anjos cantam. Não há tempo lá, né, irmãos? Não há 24 horas, não há tempo, é eternidade. Cantam, santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Ele. Vamos cantar a Ele mais uma vez. Olho para a cruz, e para a cruz eu vou, se sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida vida, merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Ele trouxe minha vida. Eu estava o quê? Eu estava condenado. Mas agora, pela cruz, eu fui reconciliado. Pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado no seu amor impressionante. Okay. Seu amor e redimiu, me redimiu. Mostrou o quanto é fiel. Mais uma vez, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Separar aqui, irmãos, um minutinho desse dom do nosso tempo e agradecer a Deus mais uma vez. Nós te damos graças, porque nós, isso é do ser humano, nós nos esforçamos em pensar que nós podemos colaborar com a graça de Deus, em pagar um certo preço para que a graça dele seja validada em nós.
para que a salvação, nós tenhamos participação na salvação. E não, irmãos. Nós estávamos mortos. E morto não faz nada, irmão. Um cadáver não faz nada, não reage. Mas quando vem o Espírito de Deus sobre nós, como Ezequiel teve aquela visão, essa semana eu estava lembrando desse texto. E o Senhor falou a Ezequiel: filho do homem, acaso eu não posso fazer assim com a casa de Israel? Trazer a vida sobre esse exército de ossos secos? Irmãos, que glória, irmãos, que poder, o poder do Espírito Santo de ressuscitar. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Porque mortos nós estávamos. Estávamos mortos. E a tua graça, Senhor, que nos espanta para salvar, ressuscitar e salvar tão vil pecador, Senhor. O Senhor nos ressuscita e salva. Assim como foi com Lázaro, porque o Senhor queria ressuscitar a Lázaro. Não era abraçar e saudar ele. O Senhor queria ressuscitar e ressuscitou depois de 4 dias, fedendo, Senhor. Obrigado, Senhor. Essa noite, nesse período de louvor, nós tributamos aqui a Ti o nosso louvor. Com a nossa voz, Senhor, com o instrumento, com o coração, com a alma, com a Tua presença, no nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Pastor Zé. Pastor Zé. Glória a Deus, como é bom poder adorar o Senhor Jesus, cantar, render louvores a Ele, né? Que a honra e a glória é dada a Ele, somente a Ele. E é gratificante, irmãos, poder compartilhar aqui este culto com os irmãos. Eu vou fazer aqui uma analogia como se fosse o combustível do carro. Sem o combustível o carro não anda. Mesmo ele tendo motor, mesmo ele tendo roda, mesmo ele tendo as portas, né, as marchas, mas precisa do combustível. Nós, os crentes, os cristãos, os salvos, nós precisamos, somos carecidos da graça, do poder de Deus. E aí esse evangelho é quem nos alimenta, é quem nos fortifica, é ele quem nos ensina, é ele quem nos motiva a continuar, né? A perceber quem nós somos, aonde estamos errando e certamente trazer consciência cristã. Que maravilha é poder estar aqui, irmãos, com os irmãos aqui no templo, com vocês aí em casa. Sejam todos bem-vindos. Eu estava ali agora mesmo, na hora do louvor, dando os bem-vindos. Sejam todos bem-vindos aí em todas as cidades que eu citei ali agora, mas esqueci de citar a cidade de Águas Lindas, né? Os irmãos de Águas Lindas. Deus abençoe a todos e todos os irmãos do Brasil inteiro que nos assiste, que nos acompanha, que acompanha o nosso trabalho, os trabalhos da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Irmãos, hoje nós vamos daqui a pouco entrar também na mensagem da parte do Senhor. O pastor Zé vai trazer uma mensagem para nós hoje e logo em seguida vamos também ceiar, né? Os que estão aqui, os que podem, os que têm compromissos, que querem, estão aqui hoje e vão participar da ceia do Senhor Jesus, do banquete, né, que o Senhor Jesus nos ordenou em nome do Senhor. Bem, eu quero nesse momento então fazer uma parte que é do Senhor, que é as ofertas. Então os irmãos que estão aqui presentes podem se levantar, entregar suas ofertas, suas contribuições, os vossos dízimos, aquilo que o Senhor colocar no vosso coração. E também quero pedir, informar os irmãos que nos assistem, que vocês também podem nos ajudar. Né? Você pode entrar em contato com os nossos telefones, com os nossos e-mails, através das mídias sociais aí que você tem acompanhado, YouTube, Instagram, Facebook, e a sua oferta, a sua contribuição vai ser de grande valia. Amém, queridos? Para que a gente possa continuar com as portas abertas, com as manutenções em dia, para a glória do Senhor, não é? Enquanto vocês ofertam aqui no templo, vocês estão em casa já se preparando para nos abençoar, eu quero informar vocês, aos irmãos, todos que estão nos vendo, que nós estamos assim, quase prontos para iniciar a nossa construção. Nós tivemos uma reunião uns 15 a 20 dias atrás, com alguns componentes da diretoria, com os pastores, e decidimos escriturar, né? Nós estamos finalizando então a escritura do nosso lote,
porque eu tenho certeza que a partir do mês que vem, mês de janeiro, aliás, se a Senhor nos permitir, não é? Se o Caixa nos permitir, vamos iniciar oficialmente, né, com os engenheiros, a planta baixa, a gente começar a furar os buracos e fazer a base do nosso novo templo para a glória do Senhor, não é? Eu quero já dizer aos irmãos a minha gratidão por aqueles que têm ofertado, pelos irmãos da igreja local que são fiéis e por você que tem nos ajudado aí, talvez não com contribuição financeira, mas a oração. A sua oração é importante para nós, porque isso nos dá força para continuar e o Senhor até aqui tem nos sustentado. Amém? Eu quero orar por vocês que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa. Senhor, obrigado por essa oportunidade de poder, Senhor, ofertar na sua casa, Senhor. Pai, além de nós que somos uma oferta de sacrifício vivo, queremos dar nossas ofertas, nossas contribuições, os nossos dízimos com amor, com consciência, Senhor. Ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós sabemos que o Senhor não tem deixado faltar em nenhum de nossos lares. Pelo contrário, o Senhor tem nos agraciado. Tu tem nos dado condições para sustentar a si mesmo, as nossas famílias e abençoar outras famílias. Obrigado, Senhor, por esta igreja, uma igreja missionária, uma igreja adoradora, uma igreja que tem um coração aberto, a mão aberta para a Tua obra, Senhor. Ó Deus, levanta homens e mulheres longe, Senhor, de perto, de longe, que queiram investir no Teu reino, na Igreja Batista Reformada da Vida Abundante. Senhor, porque os planos não são nossos, muito menos a execução desses planos. Porque nós cremos que a Sua soberania é que guia os nossos passos, o nosso amanhã. Por isso, nos rendemos diante de Ti, para que Tu possa nos guiar, Senhor. Para que possamos com inteligência, com mansidão, com transparência, fazer a administração da Sua igreja e fazer conforme a Tua vontade, Senhor. Nos ensina e nos ajuda cada dia mais a compreender qual é a Sua boa, perfeita vontade em nossas vidas. Portanto, obrigado, Senhor, por aqueles que têm sido fiéis, aqueles que mesmo distante da pandemia, mesmo isolados, têm um compromisso ali de entregar as suas ofertas, as suas contribuições, porque sabem muito bem para onde estão sendo investidas, sendo usada o seu recurso. Por isso, Senhor, nossa oração é de gratidão. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E por isso nós estamos felizes e contentes. Amém e amém. Eu estava aqui no momento da oração, assim, pensando algumas coisas. E é interessante que como Deus age, né, na vida do povo, da igreja. Algumas igrejas, algumas pessoas acham que a estrutura é a igreja, o templo, o ar-condicionado, a bateria, o som de última qualidade. Não que isso seja ruim, né, irmãos? Isso é muito bom, né? Ai de nós se nós tivéssemos isso, com a consciência que nós temos. Mas nós sabemos que não é o suficiente. Nós sabemos que a igreja verdadeira é a igreja que permanece em Cristo Jesus, arraigada, plantada nas doutrinas, nas revelações bíblicas, não é? E em especial essa igreja, eu fico muito contente porque a gente consegue compreender a humildade dos irmãos, né? Todos sabem, os irmãos estão aí, talvez, quem acompanha o pastor Osés, acompanha a Igreja Batista, nós estamos já há quase um ano aqui numa casa cedida por uma membro da igreja, né? Estamos numa área, numa área de uma casa, já fazendo os cultos. Mas isso não nos deixa triste, nem nos vaidece por isso, nem deixamos de cultuar, pelo contrário. Isso só nos traz equilíbrio, isso só nos traz certeza que quem conduz os nossos passos é Cristo Jesus. Que quem conduz a igreja, quem é o cabeça, não é o pastor Oséias, não é o pastor Zé, não é a diretoria da igreja. Nós somos um corpo, mas esse corpo glorificado que é a igreja tem um pastor dos pastores, tem Jesus Cristo, que é o nosso líder supremo, que é o nosso guia, que é o nosso Senhor. E eu fico contente com isso. Que Deus já te abençoe grandemente em nome de Jesus. E eu não tenho dúvida de que o que o Senhor tem para nós, Ele reserva um futuro promissor para nós. Porque aqui estão pessoas
humildes, verdadeiras de coração. Que Ele nos dê graça para permanecer nisso. Amém. Até a morte, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos então convidar o pastor Zé, que vai trazer hoje uma palavra da parte do Senhor. E logo depois vamos ceiar em nome de Jesus. Amém. Já convido você em casa a pegar a sua Bíblia, pegar a sua anotação, não é? Eu estou muito feliz também de poder compartilhar com os irmãos. Essa semana mesmo algumas pessoas me ligaram: pastor, parabéns pelos trabalhos. Nós temos ativamente gravado os cultos do projeto Comunhão nos lares, não é? Na igreja. Então, isso nos alimenta, irmãos. A palavra de Deus nos alimenta. Então vamos convidar o pastor Zé para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos ouvir em nome do Senhor. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Confesso que é sempre motivo de satisfação quando a gente está reunido assim, né? Depois de tanto tempo sem poder nos encontrarmos, sem poder nos vermos direito, sem poder nos abraçarmos, né? Ainda assim, mesmo a gente voltando a se encontrar, a gente ainda não tem aquela liberdade do abraço como tínhamos antes, daquela comunhão, mas ainda assim é bom rever os rostos dos irmãos aqui. Queria que você ficasse de pé e abrisse comigo a sua Bíblia. Em Filipenses, no capítulo 4. Vamos ler apenas 4 versículos. Pastor Osés, fique atento aí no horário e me avise. Vai que eu me empolgo. O tempo passa rápido demais. Enquanto nós louvávamos, o Alisson comentou algo bastante interessante e que é verídico, né? Que é verdade. Durante muito tempo nós entendemos de forma equivocada de que nós precisaríamos fazer algo para contribuir na obra salvífica de Deus. Nós achávamos que precisávamos ir para a igreja para poder ser salvos. Nós achávamos que tínhamos que participar de todas as reuniões para ser salvos. Nós acreditávamos que tínhamos que fazer tudo em prol do reino aqui na terra para ser salvos. Quando na verdade nós vamos sentir o gosto e o prazer de participar das reuniões, de vontade de ajudar, vontade de estar junto, vontade de estar presente pelo fato de termos sido salvos pelo Senhor. Na verdade, a ordem dos fatores aí altera o produto, não é? Porque se nós acreditarmos que precisamos fazer isso para contribuir com a obra salvífica da parte de Deus, está errado. Agora, quando nós entendemos que fomos alcançados por uma graça da qual nós não éramos dignos e percebemos que por nós foi pago um preço que nós não éramos capazes de pagar, nós vamos ser verdadeiramente gratos ao Senhor. Porque nós vamos conseguir enxergar as nossas falhas e mesmo assim vamos conseguir compreender que Deus, no amor além do comum, conseguiu nos amar através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O preço a ser pago foi pago por Ele. O sacrifício que tinha que ser feito foi feito por Ele. Hoje, para mim e para você, resta a gratidão, o reconhecimento de percebermos que fomos alcançados por uma graça tão grande, por uma salvação tão valiosa. É por isso nós nos alegramos em poder nos reunir novamente. A Bíblia fala lá em Hebreus, pastor Oséias, algo que já vinha latente antes da pandemia, mas que pós-pandemia se tornou muito mais frequente, que é o fato de alguns irmãos não terem tido vontade de voltar para a igreja. A Bíblia fala lá em Hebreus que nós não devemos deixar de congregar como era costume de alguns. Isso não é de agora não, querido, isso é de antes. Antes já tinha isso. Antes já acontecia isso. E hoje permanece acontecendo. Porque o que nós entendemos é que o inimigo não tem satisfação. Ele não tem prazer em ver você, que foi alcançado por essa graça salvífica, permanecer na fé. Ele não fica feliz, ele não fica satisfeito. Mas quem tem que ficar feliz não é ele. Mas é a alegria do Senhor que é a nossa força. É o Senhor que nós devemos procurar alegrar. É a vontade dele que nós temos que fazer.
É para Ele que nós devemos entender que vivemos. Que tudo aquilo que somos, que temos, que pretendemos ser ou ter, é para glorificar o nome dEle. Aleluia. Quando nós compreendemos isso, só alegria. As dores vão vir. Os problemas virão. Mas nós teremos a paz de estar com Cristo. E venceremos e passaremos todas as tribulações que enfrentarmos. E ainda que uma dessas tribulações nos leve para a glória, como foi dito, estaremos na glória com Ele. Amém? Filipenses 4, versos 6 ao 9, nos diz assim a palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude ou se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus mais uma vez. Deus, nós te louvamos, meu Pai, porque reconhecemos que temos um privilégio, ó Deus, grandioso, de podermos elevar as nossas vozes e sermos ouvidos pelo Senhor. Meu Deus, entendemos, ó Pai, que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos, ó Deus, de nos arrepender constantemente dos nossos pecados. Entendemos que verdadeiramente sem arrependimento, ó Deus, não vai haver remissão dos nossos pecados. Deus, nós compreendemos que através de Cristo Jesus que nós somos salvos. Nós entendemos, ó Pai, e compreendemos que através do sacrifício de Cristo Jesus, que hoje nós podemos elevar as nossas vozes e sermos ouvidos pelo Senhor. Mesmo nós, que ainda somos miseráveis pecadores, podemos ser ouvidos pelo Senhor, um Deus santo, justo e todo-poderoso. Obrigado, meu Deus. Obrigado pelo privilégio de nesta noite podermos nos reunir novamente aqui. Ó Deus, neste ajuntamento, nesta casa. Ó Deus, onde conforme a tua palavra diz que quando nos reunimos mais de dois, o Senhor se faz presente. Obrigado porque podemos sentir a tua presença, Deus, não com arrepios ou de outras maneiras, ou como um vento, mas podemos sentir o arder em nossos corações, que é o que aviva a nossa fé, que é o que renova a nossa esperança, meu Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos amou. Ó Deus, e o Senhor nos chamou, e o Senhor nos separou para sermos teus, meu Pai. Obrigado porque é o Senhor quem tem nos sustentado. Deus, obrigado porque podemos confiar no Senhor. Ó Deus, também queremos te pedir, ó Deus, por aqueles nossos irmãos que se encontram fracos, ó Pai, que não têm tido força para estarem na igreja. Meu Pai, que não têm tido força para se reunirem conosco. Meu Pai, nós temos certeza que os dias são maus, pois temos visto isso com os nossos olhos. Para onde nós olhamos, nós vemos a maldade. Mas Deus, obrigado, porque mesmo em meio a toda essa maldade, o Senhor tem cuidado de nós, tem estado conosco, tem nos livrado. E em Cristo o Senhor nos tem feito mais que vencedores, meu Pai. Fala aos nossos corações nesta noite, continua falando conosco. Ó Deus, e que haja em nós mudança de vida, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Os irmãos que estão aqui podem se assentar. Você que está nos assistindo de casa, fique à vontade. Às vezes você já está sentado, né? Eu queria comentar rapidamente com os irmãos aqui presentes, com você que nos assiste, a respeito de um problema que se tornou deveras importante. Infelizmente, ele está bem presente nos nossos dias, que é a ansiedade. Antigamente, só os mais velhos tinham esse problema, né? Mas hoje não. Hoje até as crianças estão ansiosas, pastor. Até as crianças hoje se tornam ansiosas, porque querem isso, querem aquilo outro, mesmo já tendo um monte de coisa, ainda quer um monte de outras coisas.
E assim, a nossa geração tem se tornado uma geração ansiosa. O jovem já cresce ansioso, pastor. O adolescente está cheio de ansiedades. Imagine o pai de família que tem um monte de conta para pagar, prestações, empréstimos, não é? Mas a Bíblia nos orienta ao seguinte, queridos, que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ó, vamos lá. Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, ele... Deixa eu olhar aqui, senão eu saio do enquadramento, né? É aqui? É aqui? Aí tá bom. Tá. Paulo aqui, ele, orientado pelo Espírito Santo, ele nos diz, nos lembra algo que nós deveríamos saber, que nós não devemos, que é o que nós não devemos andar ansiosos. Não é? Mas também ele fala, ele dá aqui nesse texto para a gente, não é uma receita de bolo, pastor Zé, mas ele nos mostra o que devemos fazer para nós não estarmos ansiosos. É normal, nós como humanos, nós que somos gente, que temos sentimentos, que somos todo dia bombardeados por emoções inúmeras, no trabalho, na escola, em casa, na rua, aonde quer que a gente vá, nós somos bombardeados de informações, nós ligamos a televisão para ouvir uma notícia e é só coisa desagradável que vem nos jornais. Parece que é só isso que vende, né? As coisas desagradáveis, as coisas boas ninguém comenta. E assim as preocupações e as ansiedades vão tentando tomar conta da gente. Mas Paulo, ele escrevendo aos Filipenses, ele deixa para eles e para nós, né? E para toda a posteridade, a solução para nós lidarmos, aprendermos a lidarmos com a ansiedade. Se eu perguntasse aqui, quem já passou por ansiedade, eu acredito que todos levantariam as mãos. Né? As crianças, algumas ainda não entendem o que isso significa, mas tem algumas que já são ansiosas. E quando fala que vão ganhar uma coisa, não consegue, fica tão ansiosa que ela não consegue esperar. Não é assim? Mas isso é porque nós somos gente. Nem dorme, né, pastor? Fala que amanhã você vai ganhar tal coisa. Meu amigo, ela não dorme, agoniada para ver. Eu conheço uma criança que não dorme. Tem um monte, isso é normal. Mas nós, como cristãos, precisamos aprender a lidar com isso. E Paulo aqui, ele nos ensina o que devemos fazer. Vamos lá. No capítulo 4, verso 6, ele diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Vamos lá. Eu e você, querido, eu e você, meu irmão, nós temos um Deus a quem nós podemos recorrer. E desculpem aquele que nos ouve, se de repente eu te firo com as minhas palavras. Mas o nosso Deus, ele não foi feito pela mão de homens. Ele não é pedaço de madeira, ele não é pedaço de gesso, não é nem de ouro. Muito pelo contrário, tudo que existe foi criado por ele. Ele falou e tudo se fez. Ao som da sua voz, o universo existiu. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus a quem nós pertencemos. Esse é o Deus que nos escolheu, conforme está escrito lá em Efésios, que ele nos escolheu para si, para Cristo, antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos por ele. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não foi porque nós do nada acordamos e falamos assim, decidimos, hoje eu vou amar ao Senhor. Não. Foram inúmeras as situações, inúmeros os momentos, inúmeras as vezes que o Espírito Santo usou pessoas para falar com você, usou situações para falar com você, usou canções para falar com você, usou textos para falar ao seu coração.
até que num determinado momento, sem que você percebesse, o Espírito de Deus te trouxe à vida e você passou a viver novamente. E aí, nós humanos, na nossa razão, nós acreditamos que nós tomamos uma decisão. Mas, quando nós lemos as Escrituras, nós vamos perceber que nós estávamos mortos. E morto não toma decisão. Então, como está escrito, aquele que em vós, começou a boa obra, é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele foi lá e começou a boa obra em nós. Começou a gerar vida em nós. E tirou aquele coração de pedra que nós tínhamos, que era duro. Se hoje a gente acha o nosso coração duro, imagine como é que não era antes de Deus começar a mexer, de Deus começar a tratar, Deus trocar, igual está escrito, não me recordo se é Isaías, mas está escrito ali no Antigo Testamento, não vou dizer o livro para eu não errar, que ele tiraria da gente o coração de pedra e colocaria um coração de carne, que é maleável por ele. Se hoje nós ainda achamos nosso coração duro, imagine antes. Aí Deus foi enchendo o nosso coração com vontade, com desejo, e muitos de nós viemos à frente da igreja, sim, levantamos a mão e dissemos que nós aceitávamos Jesus, mas nós não entendíamos que antes de nós tomarmos essa decisão, Ele já havia nos aceitado, Ele já havia nos escolhido, amém? Então, a primeira, eu não sei como é que deve estar o áudio aí, mas como nós estamos nos reunindo numa casa, o som fica aberto, né? Aí chegou um vizinho aqui próximo da rua aqui, está com somzão no carro aí, mas vamos continuar. A primeira, eu vou tentar ser mais breve para a gente poder concluir rápido. A primeira lição que Paulo deixa aos Filipenses é a oração. Eu e você podemos nos achegar a Deus em oração e contar para Ele aquilo que nos aflige, queridos. Nós podemos chegar para Deus e contar para Ele. Porém, nós precisamos confiar. Nós precisamos acreditar. Não são só jogar palavras ao vento, é nós confessarmos ao Senhor, O verso 6 diz o seguinte: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça, tá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É preciso que nós entregamos aquilo que nos aflige para Deus e necessário que nós confiemos. Isso não quer dizer que eu e você não vamos ter mais dificuldades. Isso não quer dizer que a gente não vai passar mais por aflições. Isso não quer dizer que, conforme aconteceu com Daniel, isso não quer dizer que ele não foi lançado na cova dos leões. Isso quer dizer que mesmo na cova dos leões, o Senhor vai estar contigo. Aleluia. E a paz dele é que vai ser o foco, que vai ser o árbitro no teu coração. Não a situação que você está vivendo. É a paz de Deus que vai encher o teu coração. Mas para isso nós precisamos entregar para Deus aquilo que é a nossa aflição. O que tem sido a tua aflição? O emprego? Passar numa faculdade? Comprar algum bem? É interessante quando nós vamos buscar aquilo que nos tem afligido, pastor. Normalmente são coisas materiais. Dificilmente você vai encontrar alguém afligido porque queria ter mais de Deus, né? Porque quando nós o buscamos, quanto mais nós o buscamos, mais ele se revela a nós, não é? Normalmente aquilo que nos aflige são coisas materiais, de repente a cura de alguma enfermidade. Mas também não é errado você querer essas coisas. Você só não pode colocar isso em primeiro lugar, porque a Bíblia nos orienta que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescidas. Então, nós precisamos colocar diante de Deus aquilo que nos tem afligido, seja o emprego novo, seja uma casa. Eu moro de aluguel, eu quero uma casa, pastor. Não é errado nós querermos isso, mas se isso está te afligindo, entrega para Deus em oração. Eu quero passar de ano. Nossos jovens querem passar de ano, isso é normal. Precisa estudar, é claro, né?
Mas nós podemos colocar diante de Deus as nossas aflições. Nós devemos levar para Deus aquilo que nos tem afligido. Ai, pastor, eu quero fazer uma reforma na minha casa. Vamos levar para Deus as nossas aflições. É interessante, pastor, que ele, mesmo reinando soberano, lá dos céus, lá em cima nos céus, porque o Salmo diz que o salmista diz: quem é como o nosso Deus, que habita nas alturas, aleluia, que se inclina para ver os céus e a terra. Mesmo lá de cima, ele se importa com você e se importa comigo. Ele se importa tanto que ele deu Cristo Jesus, o seu Filho, para que ele morresse na cruz do Calvário em nosso lugar, para pagar um preço que eu e você éramos incapazes de pagarmos. Ele enviou Jesus para sofrer em nosso lugar, porque ele sabia que eu e você não aguentaríamos tamanha aflição. Cristo sofreu em nosso lugar. E hoje, as aflições que nós passamos são, a grande maioria delas, momentâneas. Verdade. São leves. Tem umas que vêm com uma força tão grande que parece que vão nos destruir. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Aleluia. E levar para Ele aquilo que nos tem afligido em oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se tem algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aleluia! Eu quero abrir um parênteses aqui para perguntar para você, querido. O que tem ocupado a vossa mente? Que tipo de programa você tem assistido? Que tipo de literatura você tem lido? Que programa você tem assistido? O que faz você morrer de rir no seu telefone, no seu smartphone? Porque as coisas hoje são modernas. Antigamente lia revistas, hoje você não precisa de ler revista. Você tem tudo na sua mão. Você tem tudo no smartphone. Você tem acesso ao que você quiser. Mas aí eu te pergunto, o que você tem assistido? O que tem te feito sorrir, querido? O que tem alegrado o seu coração? Será que isso que tem te trazido essa alegria é algo que é verdadeiro, que é respeitável, é justo, é puro, é amável, é de boa fama, tem virtude, tem louvor nisso? Nós hoje somos uma geração que nos alimentamos mal e queremos ter um corpo definido, um corpo saudável. Nós alimentamos a nossa mente com porcarias e queremos ter uma mente pura e santa. Gente, não há possibilidade disso. Nós temos acesso, o Brasil é um país livre, nós temos acesso às Escrituras. Nós podemos ler a Bíblia todos os dias. Mas nós não queremos. Nós queremos abrir a nossa boca e saber falar todos os versículos da Bíblia, mas sem querer ler. Nós queremos conhecer a vontade de Deus, mas sem procurar conhecê-la nas Escrituras. Nós queremos ter uma vida santa sem abrir mão do pecado. Assim não dá. Eu e você precisamos rever alguns conceitos. Nós precisamos. Por isso nós nos tornamos ansiosos. Porque nós até entregamos para Deus as nossas aflições. Porém, nós não confiamos o suficiente. É interessante que, para quem lê a Bíblia, nós vamos ver que Deus nunca desamparou um só. E até com a gente que não somos merecedores, Ele nunca nos abandonou. E ainda assim nós apresentamos algo para Ele e não confiamos o suficiente. Por quê? Porque a gente está com a nossa mente bombardeada de alimentos errados, os livros que nós lemos, as histórias que nós vemos, os programas que nós assistimos, os filmes que nós vemos. Eu não estou dizendo aqui, querido, que você tem que estar
alheio a tudo que existe, que você tem que entrar numa redoma de vidro e viver como se fosse um extraterrestre. Não. Eu só quero te lembrar, querido, que em primeiro lugar nós devemos buscar o reino de Deus. Amém. Você pode continuar assistindo seus filmes, é legal. Lá em casa nós nos sentamos e assistimos séries. Mas também eu exijo dos meus filhos, eu sou meio que radical nisso, que eles leiam a Bíblia. Porque eu sei que através da leitura bíblica que a nossa fé é aumentada, que nós alimentamos a nossa fé. É através da leitura bíblica que Deus vai nos mudando. Verdade. Às vezes nós lemos um texto hoje, pastor, e não conseguimos visualizar nada de novo naquilo. Aí nós passamos por algumas situações da nossa vida e relemos aquele texto. E aquele texto fala com a gente grandiosamente. Porque a palavra de Deus, ela se renova. Esses dias um teólogo respeitado, aí um cara inteligente pra caramba, que eu gostava muito de ouvi-lo, até que ele começou a dar as ideias meio tortas, aí eu fui deixando, né? Ele falou que a Bíblia precisava ser atualizada. Não, gente. A Bíblia não precisa ser atualizada. Ela é mais atual que o jornal que nós vamos ler amanhã, porque ela já conta o que vai acontecer no final. Por isso, eu e você precisamos confiar nas Escrituras. Precisamos confiar em Deus. Precisamos levar ao Senhor aquilo que nos tem afligido e crermos que Ele é fiel e capaz de cumprir, que a vontade dEle vai se cumprir independente de qualquer coisa. Nós vamos perceber que aquela historinha que falava assim, isso não aconteceu com você porque você não tinha fé, é balela, é mentira. Porque nós vamos ver um anjo aparecendo para um camarada que já era adiantado em idade, já era um senhor velhinho, na velhice ele e sua esposa, e ambos não tinham filhos. E o anjo falou que ele teria um filho. Ele não acreditou por causa da idade avançada. E ele ficou mudo por aquilo. Porque ele não creu, ele ficou mudo. Mas Lucas, no capítulo 1, narra que, passado o tempo correto, João Batista nasceu. E o anjo disse até para ele qual o nome que teria que ser dado ao filho. E ele não acreditou. E ele era um sacerdote que saiu do templo mudo, porque ele não creu. Mas independente dele crer ou não, a vontade de Deus se cumpriu. Porque a vontade de Deus vai se cumprir na nossa vida, apesar de nós. É porque Ele é Deus. Não é porque nós sejamos alguma coisa. O Todo-Poderoso é Ele. Nós continuamos sendo falhos. Nós continuamos sendo dependentes, carentes e necessitados do Senhor. Amém? E por sermos carentes e necessitados do Senhor, precisamos apresentar a Ele as nossas súplicas, as nossas orações e levarmos para Ele aquilo que nos tem afligido. Tiago, o meio irmão de Jesus, ele diz o seguinte, que quando nós dizemos que temos fé, nós temos que mostrar as nossas obras de fé. Porque é muito fácil eu dizer que tenho fé de vir para a igreja ao domingo, enquanto está tudo bem. Aí, ô irmão Alisson, pega aí e tem uma pandemia. Aí o pessoal começa a voltar aí para as igrejas. Eu posso ir para qualquer lugar, pastor Zé. Eu vou nos mercados, eu vou nas padarias, eu vou Fila de banco. no banco, tem que pagar minhas contas, eu vou votar, porque eu sou cidadão brasileiro, tenho que cumprir com os meus direitos e deveres, né? Eu vou para todo lugar, eu vou para as festinhas, pastor. Para todo lugar. Mas não posso voltar para a igreja, porque na igreja é perigoso. Já pensou, irmã Luciana? Não, mas é. Estou tentando a Deus. Isso. Gente, nós precisamos entender que a nossa fé, sem obras, ela é morta. Não estou aqui, não me entendam mal, não estou dizendo aqui para você que é grupo de risco, que corre o risco para você agir de maneira impensada, de maneira errada. Não. Eu estou dizendo, meu querido, que você pode seguir crendo em Deus e confiando no Senhor, até nos momentos difíceis, porque Ele não nos abandona.
nem nunca nos abandonará, sim? Pastor Zé, tem alguns irmãos que andam nesses lugares que você citou, mas no culto ele diz que não vem, está tentando a Deus. Não, é verdade, isso é verdade, isso é verdade. A gente brinca, mas a coisa é séria, gente. A gente brinca, mas a coisa é séria. É séria e é grave. Olha só, Tiago, ele disse provocar a ira do Senhor. Eu posso ir para todo lugar que eu não estou provando a Deus. Agora ir para a igreja é provar a Deus, tá bom. Tiago, ele diz o seguinte, que é para nós mostrarmos a nossa fé através da nossa ação. São as nossas atitudes que vão demonstrar a fé que nós falamos que temos. Quando as dificuldades vêm, e nós não sabemos lidar com aquilo que devemos fazer, Paulo nos ensinou que é levar para Deus em oração. Nós devemos crer. Sabe por quê? Porque dessa forma, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o nosso coração, a nossa mente em Cristo Jesus. Aleluia. É assim que a Bíblia nos orienta. Mas também no verso 8, ele segue dizendo o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém. Nós precisamos nos alimentar mais das Escrituras, queridos. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Nós precisamos meditar mais nas Escrituras. O Salmo de número 1, no verso 1, ele diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite. Pois ele será como a árvore plantada junto aos ribeiros, cujas suas folhas não secam e não caem. Aí está para a gente a receita do que nós precisamos fazer para termos pensamentos corretos, para pensarmos no que é verdadeiro, para pensarmos no que é justo, no que é respeitável, no que é puro, no que é amável. Queridos, eu e você somos influenciados constantemente pelo mal. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Eu já expliquei aqui outras vezes a questão do livre-arbítrio. Por que nós não temos o livre-arbítrio? Porque para nós termos um arbítrio livre, ele não poderia ser influenciado nem pelo mal, nem pelo bem. Mas o mundo jaz no maligno, então nós somos influenciados pelo mal. Nós vemos a criança que a gente ensina para ela o que é certo. E ela, sem que ninguém ensine para ela, ela vai querer fazer o errado, ela vai querer nos enganar. Porque isso é natural. Isso faz parte da nossa natureza humana. É assim que nós somos. Mas nós precisamos das Escrituras. Não para que ela mude, mas para que ela nos mude. Para que ela nos molde conforme a imagem de Cristo Jesus. Mas como é que vai ser isso, pastor? É por osmose? Não. É lendo. É lendo. Vocês têm o privilégio de ter um pastor estudado. Pastor Oséias, um estudado. Que se você tiver alguma dúvida no que você leu, você pode recorrer a ele. Eu não entendi isso, pastor, o que isso quer dizer? Traga que ele vai te responder. Se ele não responder, a gente vai continuar, a gente vai procurar juntos. Para procurar entender e ter uma resposta para aquilo. Porque ninguém é dominador de todo conhecimento, mas vocês têm o privilégio de ter um pastor, homem de Deus, que se preocupa com as suas ovelhas e que estudou o suficiente para poder ajudá-los. Nem todo lugar se tem isso, mas aqui vocês têm. Então vamos lá, querido. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Hoje em dia até os desenhos ensinam besteiras. Não estou dizendo que você não pode mais assistir desenho. Eu estou dizendo, querido, que você tem que entender o que é o correto antes de começar a se alimentar de coisas erradas. Os filmes hoje,
se tornou comum relacionamentos com pessoas do mesmo sexo. As propagandas na televisão. As coisas têm se tornado normal. Isaías falou assim: ai daquele que faz o mal bem, sendo que o mal continua sendo mal. A gente está vivendo um tempo, tipo assim, eu não quero parecer antiquado, mas é a realidade do que nós estamos vivendo. E eu e você, como cristãos, precisamos nos lembrar de ensinar os nossos filhos o que é o princípio bíblico. Deus criou Adão e Eva. Acabou. Homem e mulher. É assim que está escrito. A Bíblia é antiga, graças a Deus. Graças a Deus, ela foi escrita há mais de 2000 anos atrás. Sim, e nela consta toda a narrativa do que aconteceu. E nós cremos dessa maneira. Ah, mas um peixe engoliu um homem. Rapaz, se fosse o contrário, eu acreditaria? Eu creio no que está escrito na Bíblia. E esse é o princípio da nossa igreja. Quando nós dissemos só a Escritura, nós cremos no que está escrito na Bíblia. E ela é sim a nossa fonte e regra de vida. Então nós precisamos lê-la para nos alimentarmos dela, para finalmente conseguirmos pensar no que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, aquilo que tem virtude e o que há de louvor. Que isso vai ocupar o nosso pensamento. Quando o pensamento ruim vier, ou o pensamento normal. Queridos, não estou dizendo que o pensamento... Porque se nós formos parar para pensar, raramente tem um pensamento assim. Quando você está dirigindo e um camarada te dá uma fechada, você pensa o quê? Glória a Deus? Não. Ué. Nós somos gente, nós também somos de emoção. Mas quando o camarada te dá a fechada, aí você, ao invés de... você vai lembrar do que está escrito na palavra. Observe que foi dessa maneira que o próprio Cristo retrucou o inimigo. Quando ele foi tentado no deserto. Com a própria palavra. O próprio Cristo usou as Escrituras para vencer o inimigo. E eu e você vamos fazer o quê? Você vai querer ser mais forte? Eu não. Eu vou me esconder atrás da palavra. Eu vou me apegar à palavra. Eu vou me agarrar a ela. Porque ela fala que eu sou pecador. Ela fala que eu não mereço. Mas ainda assim ela fala que eu sou amado. Ela fala que eu fui escolhido. E ela fala que eu fui salvo, mesmo sem merecer. As Escrituras. Jesus falou, certa feita: vós julgais ter nela a vida eterna. E nós cremos assim. Nós temos nela a vida eterna. Para encerrarmos, o que também aprendestes, recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Aleluia. Então, para nós vencermos as ansiedades, nós precisamos levar os nossos problemas a Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos ler as Escrituras. E precisamos também viver as Escrituras. Amém? Viver as Escrituras. O Paulo segue dizendo o seguinte: o que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim. Paulo está dizendo o seguinte: ele vivia aquilo que ele pregava. Eu e você precisamos conhecer as Escrituras, não para sermos apenas sabedores do que está escrito, mas para sermos praticantes. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Amém, pastor Oséias? A discussão voltou aí. Nós vamos agora fazer a ceia, né? Eu acho que, pastor, a gente pode até desligar por causa do som ali que vai... Exato. Né? A gente dá continuidade na ceia. Vamos só finalizar. Vamos só finalizar aqui, pastor Oséias. Deus abençoe você, querido, você e sua família. Amém? Deus abençoe. Levemos para Deus as nossas dificuldades e ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém?
Amém, queridos? Nós vamos então neste momento encerrar aqui nosso culto público, não é? E vamos continuar aqui com a ceia do Senhor, tá bom? Eu quero me despedir de vocês que estão aí online. Deus abençoe. Lembrando, nós temos um encontro às quartas-feiras 20 na sala de oração e domingo que vem às 19h15, 9h30 é o nosso encontro. Tchau, gente. Deus abençoe. A paz de Cristo Jesus.